Mais um problema de limite algébrico envolvendo troca de variáveis. Note que eu tenho aqui a raiz quadrada e a raiz cúbica. Então, esse aqui é um tanto quanto diferente, né? Então, vamos resolvê-lo. Inicialmente, entrando com a tendência, o que nós percebemos? Obviamente, novamente, vai dar um indeterminado. Por quê? Porque se não der indeterminado, vai dar um valor numérico e aí não tem emoção. Emoção nenhuma para resolver. A emoção é quando dá indeterminado. Aí vem a questão, como resolver este problema envolvendo função irracional. Se nós tentarmos racionalizar o numerador e o denominador simultaneamente, ou seja, entrar com o fator racionalizante em cima multiplicando pelo conjugado, entrar pelo fator racionalizante embaixo, não pelo conjugado, mas multiplicando por alguém que vai gerar uma diferença de cubos, muito trabalhoso, é um processo doloroso, não aconselho você tentar, embora interessante um exercício para que você desenvolva procedimentos algébricos, mas em termos práticos não é recomendado. Então, qual será a técnica? Troca de variáveis. Vamos usar a troca de variáveis. E qual variável será feita? Qual variável será trocada? Eu vou trocar o x por um a à sexta. Por que um a à sexta? Observe, quais são os índices 2 e 3. Então, eu sempre troco por um expoente que é múltiplos dos dois índices. No caso, o MMC, entre os índices. Então, desta forma, eu consigo racionalizar os dois ao mesmo tempo, ou seja, sumir com o radical, usando as propriedades dos radicais. Então, eu faço com que x valha a sexta. Se o x tende a 64, eu tenho que ver para onde vai a nova variável a. Colocando 64 no lugar de x, extraindo a raiz sexta, eu concluo que o a tende a 2. Então, eu reescrevo o meu problema, ou seja, o limite da raiz quadrada de x menos 8 sobre a raiz cúbica de x menos 4, quando o x tende a 64, é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de a sexta menos 8, dividido por raiz cúbica de a sexta menos 4, isto quando o a tender a 2, né? E note que agora, usando as propriedades dos radicais, divido por 2 dá a ao cubo. Divido por 3 dá a ao quadrado. Note, você está espantado, mas note, simplificou significativamente o meu problema. Algo que era irracional tornou-se polinomial. Aí, como você sabe tudo sobre fundamentos, fatoração e produtos notáveis, você de cara identifica isto aqui como uma diferença de cubos e isto aqui como uma diferença de quadrados. Não conseguiu identificar? Ficou espantado de novo? Volte e assista aos vídeos sobre casos de fatoração, eles são fundamentais. Então, fatorando o numerador, a diferença de cubos, eu tenho a menos 2, que multiplica a quadrado, 2a mais 4. E fatorando o denominador, que é uma diferença de 2 quadrados, eu tenho a mais 2, a menos 2. E note, apareceu ao numerador e ao denominador um fator comum, que eu posso cancelá-lo. E justamente é quem está indeterminando. Veja que se o a for 2, o fator que indetermina some. Portanto, eu fico com um limite de a quadrado 2a mais 4 sobre a mais 2 quando a tender a 2. Como eu cancelei quem indeterminava, entro com a tendência e fico com 4 mais 8. Não, só que está errado. Por que está errado? Porque 2 vezes 2 não costuma dar 8, só de vez em quando que dá 8, né? Então, aqui nós temos um erro. Um erro não, um engano. Então, vamos apagar aqui. Esse 8 some daqui e ele fica 4. Vamos escrever corretamente. Então, aqui fica 4 mais 4 sobre 4. Consequentemente, se lá estava errado, a resposta também estará. Então, vamos arrumá-la. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Dividido por 4, costuma dar quanto? Sempre dará 3, né? Então, deste modo, resolvi o limite, ou seja, deu 3. E, desta forma, eu tenho que
o limite de raiz cúbica de x, raiz quadrada de x menos 8, dividido pela raiz cúbica de x menos 4, quando o x tende a 64, não é 4, é 3. Então, vamos arrumar isso aqui também. Facinho, facinho. Então, foi até bom acontecer isto, porque você percebe que, mesmo você sabendo, dominando o assunto, eventualmente você erra. Então, muita atenção na memória de cálculo, muito capricho, muita ordem, para que você perceba os erros cometidos quando for conferir o problema. Caso contrário, ele está errado. Tá certo? Então, é isto.